Você já parou para pensar que talvez o tanto que você trabalha para conquistar as suas coisas, na verdade, pode ser tudo uma ilusão? Você já parou para pensar que tudo aquilo que você luta para conquistar talvez não seja seu de verdade? Você já parou para pensar que talvez você esteja numa prisão disfarçada? Estou te dizendo isso porque por um longo período de tempo eu sempre fiquei me questionando, se tudo é transitório, por que a gente tem que trabalhar tanto para conquistar bens materiais dessa terra, dessa existência, sabendo que no final a gente vai estar somente de passagem, já pegando ônibus para ir embora desse lugar. Ônibus, modo de dizer, desencarnando, tá? Para quem entendeu. Se tudo é transitório e nós estamos aqui apenas para viver essa existência e aprender coisas novas nessa existência, como, por exemplo, os relacionamentos conjugais, relacionamentos interpessoais. A gente está aqui para desenvolver a nossa maturidade emocional, espiritual, saber lidar com aquisições, bens, posse e aprender a desapegar, né? Apegar sem se apegar, né? Porque é possuir sem se apegar, essa é a questão. Então, se tudo é transitório, por que a gente vende parte considerável do nosso tempo para poder conquistar essas coisas, sabendo que essas coisas, no fundo, elas não são nossas? Como o carro, casa, apartamento. Porque se você não paga o imposto, o governo vem e arranca a casa de você. Se você não paga o imposto do carro, que é o IPVA, você perde o carro. O carro pode ser apreendido. Então, tudo tem imposto, tudo tem taxa. Então você vai lá, luta para comprar, então teoricamente aquele negócio ele não é seu, ele é só uma falsa ilusão de que ele é seu por um período de tempo. E a gente fica ostentando, mostrando isso para as pessoas que você venceu, sendo que no fundo ninguém venceu nada, a gente está todo mundo inserido dentro de um sistema que nos escraviza para que a gente venda parte considerável do nosso tempo para comprar coisas que no fundo não vão nos preencher emocionalmente falando, não vai trazer aquela felicidade de longo prazo, vai te dar mais dor de cabeça, às vezes mais responsabilidade. E por eu ser uma pessoa que fala de riqueza, né, o canal chama Caminho da Riqueza, eu tenho que explicar para você o conceito de possuir coisas e estar desapegado dessas coisas, entende? Eu não estou dizendo que você não pode ser uma pessoa rica materialmente. Eu estou dizendo que você talvez esteja se enganando com a quantidade de aquisição, que você tem que construir muitas coisas, muitos patrimônios, que você tem que possuir uma grande quantidade de dinheiro para poder ser feliz. Só que a verdadeira felicidade não está na constituição dessas coisas, mas na sabedoria de saber, não ficou redundante, mas está na sabedoria de administrar essas coisas para que elas não se tornem parte da sua felicidade. Porque talvez elas podem até proporcionar um pouco de alegria e felicidade para você naquele momento. Porque tudo isso ele traz um certo conforto para que você viva uma vida mais feliz, mais agradável com as pessoas que você ama. Só que isso, ele não é o ponto central dessa existência. Porque se a vida é transitória, se a vida é passageira e nós estamos aqui de passagem, né, e o planeta Terra ele é uma escola e nós estamos nessa escola 24 horas por dia, qual é o papel seu enquanto humano vivendo aqui nessa existência? Trabalhar, pagar as suas contas, constituir um patrimônio, sim, acumular um certo nível de riqueza material, mas entender que tudo ficará. E tudo que você está lutando para conquistar, seja um imóvel, um bem de valor do qual você acredita que isso vai te proporcionar um certo conforto, isso também vai ficar. E aí você vai deixar um legado para as pessoas que fizeram parte dessa sua história, nessa sua construção. Só que muita gente se ilude nesse caminho, nessa etapa, nessa jornada do caminho da riqueza, de construir esses patrimônios, acreditando que quando você chegar lá no seu objetivo final, ele vai te trazer a sensação de realização e felicidade. E se fosse isso, a gente não teria tantos suicidas, milionários, bilionários, pessoas que já chegaram num nível muito grande de vida e não encontraram sentido na vida.
Então eu quero que você entenda que o conceito da existência humana, constituindo ou não patrimônio, será sempre transitório. Todos estamos na escola chamada Planeta Terra. E não faz sentido algum a gente lutar por coisas materiais nessa existência se a gente não tiver uma conexão com algo muito maior do que nós. Que neste caso é a fonte que tudo é. A fonte em que tudo está, que é o Criador. A fonte da criação. A fonte que emana amor incondicional para todas as criaturas. Eu não estou falando do Criador que semeou esse planeta. Eu estou falando do Criador que criou todos. A fonte central, a fonte de tudo. Você pode chamar de Deus, você pode chamar de Cristo, que foi o avatar que nos veio ensinar sobre isso. Pode chamar de Buda. Você pode chamar da entidade que você quiser. Eu gosto de chamar a fonte que tudo é. Porque ela é tudo, está em tudo. Ela é você, ela é eu. Ela é o cachorrinho que está aqui do meu lado. Ela é essa planta, ela é essa estante, ela é tudo. E ela está em tudo, e ela vibra tudo. E ela entende tudo. Ela me usa, ela te usa para obter experiências, para transmitir conhecimento, para propagar o amor. E essa fonte criadora que eu estou querendo compartilhar com você, ela tem um único propósito: experienciar. E isso que você está assistindo agora, a ideia é fazer com que você expanda a sua mente e entenda que nós estamos aqui de passagem. E se estamos de passagem, nos foi dado um tempo útil de vida. A pergunta que eu faço é: o que você está fazendo com o seu tempo útil de vida? Porque se você só usa ele para adquirir coisas, acumular coisas materiais dessa existência e não desenvolve, não propaga, não transmite conhecimento do que você está aprendendo, seja ele nos âmbitos da sua vida espiritual, emocional, material, você pode estar somatizando problemas. Você pode estar desviando do foco da sua existência. O canal chama Caminho da Riqueza. Mas você já parou para pensar que a gente fala muito da riqueza espiritual? Que quanto mais você buscar o Pai, o Criador, o Divino, mais lhe será dado materialmente. Fez sentido para você o que eu falei? Quanto mais você buscar a fonte que tudo é, mais lhe será dado aquilo que você gostaria de ter. Se você entende o amor universal da fonte que tudo é, você já entendeu o conceito dessa existência. Eu compartilho isso com você porque por um longo período de tempo eu corri atrás do dinheiro. Eu não corro mais atrás do dinheiro. Eu entendi que o meu tempo de vida nesta existência é muito mais do que só correr atrás do dinheiro e ficar preso, imerso num mundo que nos distrai numa telinha de celular o tempo todo com uma dopamina barata só pra gente ficar rindo e compartilhando com os nossos amigos. Ah, Eduardo, então você não compartilha esses memes engraçados com seus amigos? Compartilhe, eles podem até comentar aqui embaixo, eu compartilho boa parte. Todo momento eu tô vendo um Reels engraçado e compartilhando com esses meus amigos aí. Às vezes mando lá pro direct, às vezes mando no particular, principalmente quando é engraçado, que faz a gente dar uma descontraída. Mas eu não fico imerso nisso 24 horas. Isso é uma forma de te distrair o tempo todo, para você ficar imerso e esquecer dos problemas que você veio enfrentar. Ou esquecer das coisas boas que você tem para curtir fora dessa caixinha que você está usando para assistir esse vídeo. A vida ela não é só vídeos de internet. A vida ela não é só assistir filminhos, vídeos, ouvir historinhas na internet. A vida ela é vivendo, se relacionando diariamente no mundo físico, é abraçando pessoas, é beijando na boca, beijando no rosto, sentindo, pegando contato físico com as pessoas.
Se você deixou de fazer isso, você já está na Matrix imersa, vivendo igual o filme mesmo, Matrix. Já plugaram em você lá aquele cabo atrás aqui, você já está dentro do computador, totalmente dormindo, se você perdeu o contato físico com os humanos. Ah, Eduardo, você está dizendo então que a gente tem que se relacionar com todo mundo? Não, eu estou dizendo que você tem que voltar a viver a vida física. Mais tempo. Dedicando-se mais horas do seu dia. Na pandemia isso ficou muito complicado, mas agora a gente saiu da pandemia. Se a gente só ficar com esse aparelhinho aqui, você vai desenvolver síndrome de ansiedade, depressão, crise de pânico e várias outras doenças que estão surgindo agora, mental. Dedique-se um tempo nisso daqui, mas dedique-se outro tempo a viver a vida de fato que você veio propor. Você desceu, encarnou, entrou num corpo e pumba, tá vivendo uma vida. Tem coisas a serem acertadas aqui. Você se propôs a isso. Tem muitas coisas boas para você viver e tem coisas que você precisa acertar. Principalmente com aquelas pessoas que tiram o teu equilíbrio. Ai, a minha mãe tira meu equilíbrio, Eduardo. Nossa, eu não consigo nem ficar perto dela. Preciso acertar com ela nessa existência. Eduardo, o meu irmão tira do meu equilíbrio. Precisa se acertar com ele nessa existência. Eduardo, eu tenho uma amiga, olha, do fundo do coração eu gosto muito dela, mas ela me irrita muito, ela tira do meu equilíbrio. Tem que se acertar com a sua amiga. Enquanto está viva. Vai esperar isso para a próxima existência? Tava assistindo um vídeo agora há pouco. E aí veio um estalo assim. Esses vídeos de tarô. Eu vou assumir um vício para você que tá aqui. Eu sou viciado em assistir leituras de tarô. Não porque só eu gosto do tarô, mas eu gosto da forma da terapia do tarô. E muitas vezes a terapia intuitiva, ela nos ensina formas e caminhos de resolver pendências com pessoas que a gente tem algum desequilíbrio. E aí uma dessas tarólogas disse que boa parte da humanidade está tendo a oportunidade de queimar karmas nessa existência. E a gente realmente sente que a gente está aflorando o nosso lado sombra para poder queimar certos karmas. E o que são karmas? Seriam débitos que a gente traz de outras existências, que podem ser passadas ou paralelas, que eu não quero entrar nesse mérito aqui, senão a gente vai ficar discutindo horas, porque pessoas acreditam em vidas passadas e pessoas acreditam em vidas paralelas, e tem gente que acredita que é tudo uma coisa só e a gente está vivendo tudo ao mesmo tempo, e eu não quero entrar nesse mérito, eu só quero entrar no mérito que a gente está tendo a oportunidade de resgatar a nossa essência, da fonte que tudo é, se conectando com o Criador Divino, que já está dentro de você, porque você é um Deus co-criador. Então, se a gente está tendo essa oportunidade de acelerar a nossa evolução terrena, porque esse planeta está passando por uma regeneração e a gente está tendo a oportunidade de resgatar quem verdadeiramente somos, para o bem, para a luz, por que não resolver as nossas pendências com as pessoas que a gente tem um certo desequilíbrio? Por que eu vou postergar isso para a próxima existência? Já que eu estou aqui, deixa eu fazer o que tem que ser feito. Ah, não, Eduardo, nessa existência eu vou focar em trabalhar e ganhar dinheiro. Tá bom, criatura. Foca em trabalhar e ganhar dinheiro. E aí quando você chegar lá na sua velhice debilitado, sem saúde, não resolveu pendência nenhuma com ninguém, e precisar da ajuda dessas pessoas que você maltratou por diversas existências, e essas pessoas não quiserem estender a mão para você, aí você vai lembrar desse vídeo. Que você poderia ter sido a pessoa que levantou a bandeirinha branca lá atrás e ter falado, olha, por favor, me perdoa. Eu erro, eu sou humano, eu também erro. Eu quero pedir perdão para você, para a gente poder caminharmos juntos e crescermos. Eu quero evoluir ao seu lado, você me perdoa? Você poderia fazer isso, pelo menos a sua parte. Não ficar esperando o outro tomar atitude. Porque você é a mudança que você deseja ver no mundo. Ela tem que partir de você. Eu tinha feito um monte de anotação aqui pra falar, mas eu não consigo ler, gente. Eu só consigo falar. E eu falo o que vem do meu coração.
Eu falo o que vem da minha alma. Eu preciso dizer o que vem da minha alma. E esse vídeo, ele tinha todo um preparatório aqui que eu ia dizer para vocês e desviou completamente. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Não se iluda com as coisas da matéria. A gente pode possuir muitas coisas nessa existência. Eu também quero. Eu sou como você. Quem não quer conforto, quem não quer o luxo. Eu lembrei até de uma frase que a minha mãe falava. Olha só, hein? Vive o luxo, morre o bucho. Ó a crença. Gente, eu só quero te dizer uma coisa, criatura, você que está me assistindo. Cuidado com o apego. Cuidado com a ostentação, mostrar aquilo que você não é para as pessoas que não se importam com você. No final das contas, a gente só leva mesmo aquilo que a gente construiu de bom nessa existência. Tudo que você plantar é o que você vai colher. Plantou amor, vai colher amor. Plantou a discórdia, vai colher discórdia. Não tem como colher outra coisa diferente daquilo que você plantou. Então começa a entender que tudo que vai gerar sofrimento na sua vida sempre será o apego. Se tudo é transitório, lembra comigo. Se a vida ela é transitória, não temos que ter apego. Nem a pessoas, nem a bens materiais, nem a objetos, por mais que tenha sido difícil a conquista daquilo. Estou te dizendo isso porque acabei de lembrar de uma história de um senhorzinho que desencarnou e foi difícil para ele desapegar daquela fazenda que ele conquistou, que tinha vários cabeças de gado. E ele não conseguia sair lá, o espírito continuava lá naquela fazenda, atormentando os novos donos, e ninguém queria comprar aquela fazenda, e os familiares passando dificuldade, porque ninguém sabia cuidar daquelas cabeças de gado, e quem ficou não entendia nada, o senhorzinho morreu do nada, e aí de repente a família começou a se desestruturar, começou a empobrecer, porque ele era bem de vida na época, era ele quem sabia fazer a roda girar. Ele era o provedor, ele era a prosperidade da família. E quando morre um pilar central, quando desencarna uma pessoa como essa, ele fica preocupado com os seus entes queridos. Como que eles vão continuar a vida? Como vão se alimentar? Como vão pagar as contas? Quem vai administrar aquela grande quantidade de dinheiro que o homem a vida inteira trabalhou? Morreu sem saúde, não conseguiu desfrutar nada, só trabalhou. E ainda desencarnou e continuou lá, preso na matéria. O espírito. Por quê? Ele acreditava que tudo aquilo que ele tinha conquistado não era para passar para ninguém. Então a família tentava vender e ninguém conseguia. Por quê? Porque o espírito estava lá atrapalhando. Então onde eu quero chegar com vocês aqui? Tudo é transitório. A gente tem que curtir a jornada e não o destino final. Se você está lutando para possuir algo na sua vida, se você entrou num caminho de riqueza e está construindo o seu patrimônio, ou ainda não construiu e está pensando em construir algo para deixar para os seus filhos um legado para a família, lembre-se, é o seu tempo que você está usando nessa existência para construir algo. Esse seu tempo ele está sendo muito bem gasto, ele está sendo muito bem empregado, está investindo uma parte dele em conhecimento, ou você está só usando ele só para ganhar o material? É isso que eu quero que você reflita. A sua alegria tem que estar na jornada e não no destino final do que você deseja conquistar. Então, para encerrar este vídeo, eu só deixo uma reflexão para você. O quanto de tempo você está investindo para dar amor para as pessoas, porque é disso que elas vão lembrar no final de tudo. Quando você estiver deitadinho lá no seu caixão com a mãozinha assim, olhinhos fechados. Será que a sua família vai lá e vai falar: nossa, ele foi uma pessoa extremamente amorosa, esse viveu tudo que tinha que viver? Será que as pessoas vão lembrar os pensamentos dela? Quem estiver chorando em volta do seu caixão lá vai lembrar que você foi uma pessoa extremamente amorosa, foi uma pessoa que acrescentou na vida das outras, deixou um legado de conhecimento, de bagagem, de carinho, de afeto, de caridade? Ou vai ser aquela pessoa que só trabalhou e as pessoas ficam comentando: ó, trabalhou a vida inteira e não aproveitou nada, e a família agora está definhando, ninguém sabe administrar a herança da criatura? Pensa sobre isso. Deixa aqui nos comentários se fez sentido para você. Nos vemos nos próximos vídeos.
e até lá.